Bom dia, pessoal. Estou retomando a disciplina de silvicultura. Eu dei uma diminuída na frequência devido ao atraso que tinha no módulo Animais e Sistema Agroflorestal, mas agora eu vou terminar a silvicultura, faltando somente agora entrar com realmente as culturas específicas, né? A gente viu de uma forma geral como implantar uma floresta, agora a gente vai ver, por exemplo, eucalipto, pinos e alguma outra. Então, lembrando que as etapas: define sistema silvicultural, seleciona a espécie, no caso agora vai ser o eucalipto, mas a gente tem que selecionar o clone, a gente vai ver isso. Trato pré-plantio, preparo de solo, adubação, espaçamento, arranjo, técnicas de plantio e pós-plantio. Então nós vamos falar de eucalipto, lembrando que eucalipto ele é uma espécie muito versátil, crescimento rápido, que tem a fama de uma fama ruim, porém não é o eucalipto que é ruim, é o monocultivo feito com ele em muitos casos. Bom, hoje a silvicultura do eucalipto ela é conduzida em plantio em área total, manejo, corte raso, para a produção de madeira, madeira para serraria ou madeira para energia em geral. Então, eu tenho eucalipto plantado e colhido com 7 anos, 5, 7 anos para energia, e tenho eucalipto com maior tempo para madeira. A madeira de eucalipto tida como ruim porque a maioria do melhoramento foi feito para energia. Então o melhoramento de eucalipto ele foi para energia. A energia não precisa ter qualidade de fibra e qualidade de madeira. Então por isso nós temos um eucalipto que não tem tanta qualidade. Porém, existem algumas espécies que sim têm qualidade. Por exemplo, o eucalipto citriodora, que é aquele mesmo eucalipto que se extrai o óleo essencial para cheiro de sauna. Então ele tem uma densidade maior, a gente vai ver isso. Então existem eucaliptos que têm diferentes possibilidades de uso, né? Então, o principal sistema seria corte raso, ou seja, eliminação da floresta toda, com ou um alto fuste, ou seja, um plantio novo, ou a talhadia, que é a condição da brotação. Quando utilizando a talhadia, eu vou conduzir um broto por árvore, no máximo 2, quando tiver mortalidade na lateral, para ocupar aquele espaço. Mas aí eu vou manter o mesmo espaçamento. Esse espaçamento para plantios para madeira serrada, ele normalmente é maior. Então eu vou utilizar um espaçamento maior, e para madeira de energia eu vou usar um espaçamento menor. Ah, mas como espaçamento menor dentro do sistema agroflorestal? Pensando no ILPF, que é um sistema agroflorestal que eu vou utilizar, que eu posso utilizar eucalipto, eu vou trabalhar com renques. Então eu vou trabalhar com linhas de 3, 4, 5 fileiras de árvores. As árvores aqui vão estar no espaçamento 3x2, por exemplo, então espaçamento mais adensado. E entre os renques eu vou utilizar 20, 30 metros. Então, e aqui plantar culturas agrícolas. Então, isso é um espaçamento mais adensado para energia. Então, esse ciclo aqui vai ser 7 anos. Se eu vou plantar para madeira, eu planto linha simples, em geral, também espaçamento 20, 30 metros. Linha simples, por quê? Porque eu vou aí, por exemplo, 10x4. Porque eu tenho mais espaço para crescimento para madeira serrada. E esse ciclo vai para mais de 10 anos. Então é isso. Então,
o sistema silvicultural para eucalipto seria corte raso ou com alto fuste ou com talhadia. Quando utilizar alto fuste, o alto fuste plantio de novas mudas, ele é vantajoso quando já tem material genético melhorado para resistência a doenças e com maior desenvolvimento e melhor característica para o que você quer. Então vai que eu plantei esse ano, estou colhendo o eucalipto esse ano, que eu plantei há 7 anos atrás, e surgiu um material genético com melhor qualidade para aquele produto que eu quero. Então, assim eu trocaria. Então, podendo conduzir talhadia, que a talhadia eu faço o corte, tem N brotações, eu vou fazer a desbrota, deixando apenas um broto por cepa, por árvore cortada. Então tem que fazer a remoção do excesso de brotações. É utilizado para diversos fins, desde madeira serrada até carvão e celulose. Tanto os dois métodos, tanto o alto fuste quanto a talhadia, né? Talhadia composta, eu vou cortar parte da floresta e deixar a parte em pé para serraria, então tem diversos materiais diferentes, né? Diversos produtos. O uso da madeira de eucalipto ele tem diversas finalidades. Para carvão, eu preciso de uma espécie de rápido crescimento, maior densidade, porque essa densidade está ligada a poder calorífico, ou seja, uma madeira mais pesada, ela vai queimar, gerar mais calor e queimar por mais tempo. Uma madeira leve, ela queima rapidamente e gera menos calor. Então, se eu trabalho se eu quero madeira para lenha, madeira para fazer carvão, eu preciso buscar, é interessante que eu busque uma madeira de mais alta densidade. Para celulose, eu preciso avaliar comprimento de fibra, teor de celulose e um teor de lignina baixo, porque esse teor de lignina, essa lignina é o que eu não quero. Lembrando que não pode ser muito pouco, porque no início da década de 2000, o pessoal começou a fazer materiais genéticos para celulose com tão baixo teor de lignina que a floresta caía com o vento. Então o vento quebrava a floresta, quebrava as árvores, porque era material genético desenvolvido para facilitar o processo de polpação de celulose e fabricação de papel. E isso foi prejudicial, porque os eucaliptos não aguentavam o vento. O eucalipto, naturalmente, ele é originário da Austrália e Indonésia, que para cima também tem eucalipto. Então, a zona de ocorrência natural do eucalipto é essa. Lembrando que essa latitude é semelhante ao Brasil. Então, o sul da Austrália está paralelo ao sul do Brasil e o norte da Austrália paralelo ao sudeste do Brasil, um pouco mais para cima, centro-oeste talvez também. Então, o eucalipto ele é adaptado a essas condições climáticas. E existem diferentes eucaliptos. Então, tem eucaliptos plantados no sul e as espécies plantadas no sul são diferentes, por exemplo, das espécies plantadas no centro-oeste. O eucalipto grandes, ele é um eucalipto de rápido crescimento alto, tolera um pouco o déficit, porém ele é um eucalipto mais do sul, ele não tolera tanto calor e não tolera também esse déficit hídrico tão grande, solos muito arenosos. Então,
Foi feito um cruzamento do eucalipto grandes com urofila para tolerância à seca. Então, aumenta essa tolerância à seca e regiões mais altas do Brasil também. Eucalipto citriodora, ele está mais ao norte, mais bem distribuído. Ele tolera uma grande variação de solo, baixas precipitações e altitudes não tão altas. Pilulares, tolera geada, então ele é um eucalipto que seria mais interessante para a região sul. Porém, ele não tolera tanto seca, 900 a 1.700 anos de ocorrência natural. O camaldulensis é um eucalipto muito genérico. Ele acontece desde as regiões, ele acontece na Austrália toda, inclusive na região desértica. Então ele tolera precipitações muito baixas. 150 milímetros de chuva anual é muito pouco. 150 milímetros nessa temporada de chuvas passada, choveu em um dia em Belo Horizonte, se não me engano. Foi quando estragou tudo. Choveu mais de 100 milímetros, na verdade, quase. Então, quase isso num dia. Ele tolera. Então, o que tem sido feito hoje é a hibridação do urograndes, então urofila grandes, mais o camaldulensis, porque cria uma resistência à seca muito grande, além de uma resistência, o camaldulensis ele é tolerante a uma nova praga, que é o percevejo bronzeado, que é um percevejo que causa um bronzeamento das folhas do eucalipto, e o eucalipto urograndes ele estava sendo susceptível. Então, o camaldulensis ele tem uma resistência natural, porque combater percevejo em soja é fácil. Combater percevejo numa árvore de 30 metros é muito difícil. Então, não vale a pena. As perdas, o gasto não compensava as perdas, né? Então, aqui eu vou colocar essa aula como anexo, para que vocês tenham, né, uma facilidade de acesso. Eucaliptos utilizados para diferentes usos. Celulose, no sul, glóbulos, grandes na região sudeste. Urofila também, o híbrido urograndes, muito utilizado, muito produtivo. Para lenha, camaldulensis, citriodora, tem o toleriano aqui, não tem, mas ele também. E tem se utilizado clones agora, que é o citriodora com toleriana. Então, eles é um material que tem uma densidade maior. Tem até urograndes, mas o urograndes ele tem uma densidade menor. Ele gera um carvão com menor poder calorífico. Ele gera maior produto, né? Depois a gente vai ver a quantidade de metros cúbicos por hectare por ano é maior no urograndes, urofila grandes, do que no citriodora toleriana, mas no final o poder calorífico desse citriodora toleriana compensa. Serraria, camaldulensis, citriodora, cloesiana, dune, que é do sul também, glóbulos, são eucaliptos que têm uma densidade maior, uma qualidade de madeira melhor. Para móveis, camaldulensis, citriodora e por aí vai. Inclusive, o ILPF que eu estou colocando, que vamos implantar no ILPF não, o sistema de sombreamento de pastagem que eu estou colocando, que a gente vai colocar no final do ano no IF, que vai plantar 7x7, se não me engano. Então a gente vai fazer um plantio 7x7 com eucalipto citriodora.
aquelas mudinhas, parte daquelas mudinhas que estão no viveiro, que vocês viram na disciplina de propagação, que falta uma aula também, que eu vou colocar, que é só de pragas. Pragas e expedição, então 2 aulas. O eucalipto citriodora, eu estou produzindo lá justamente para a implantação desse LPF no final do ano. Móveis, laminação, então produção de laminados para móveis, né? Que é um mercado muito bom. O Brasil tem polos moveleiros grandes e hoje, sei lá, 80% dos móveis produzidos são de madeira reconstituída, então MDF e por aí vai. Caixotaria, eucaliptos mais moles, né? Que tem um maior crescimento, fazer caixas. Isso aqui a gente já viu, então, diferentes eucaliptos em diferentes regiões. Aqui eu exemplifico a região de Minas, que tem esse mapeamento, em diferentes possibilidades de uso dos eucaliptos. Esse mapeamento é antigo. Onde eu posso usar o eucalipto grandes, saligna, dune, pilulares, urofila, citriodora e por aí vai. Então tem diferentes usos, diferentes eucaliptos e diferentes usos. Eu vou colocar esse material para que vocês olhem melhor. E é interessante procurar os eucaliptos da sua região. Então, cada região tem eucaliptos específicos. Eucaliptos indicados. Tá aqui. Para função, isso a gente já tinha colocado, né? Então, continuando. Construções, dormentes, postes, estacas e moerões, óleos essenciais, então camaldulense, citriodora, o glóbulos, que é o eucalipto para produto de limpeza, né? Para taninos, também citriodora, camaldulenses, que tem uma casca maior, mais grossa. Para funções climáticas, clima quente, camaldulenses, deglupta, robusta, tereticones, úmidos e frios, botroides, dianei, dune, glóbulos, subúmido, citriodora, grandes, urofila, subúmido seco, camaldulense, citriodora, por aí vai. Semiárido, brassiana, camaldulenses, não sei se vocês lembram, camaldulenses vai em região seca e alguns outros. Então, tem uma diversidade muito grande daqui a pouco eu vou parar porque a bateria está acabando. Tem uma diversidade muito grande de eucaliptos, espécies de eucaliptos diferentes, para diferentes utilizações. E a gente vai ver que tem materiais genéticos clonados também com diferentes usos. Para diferentes solos, solos argilosos, textura média, solos arenosos, solos hidromórficos com influência de água, solos distróficos. Então, diferentes tipos de solo também com diferentes indicações de espécies. Os viveiros, eles vão fornecer diferentes clones também. Aqui, por exemplo, um exemplo de um viveiro em Minas, na região produtora de eucalipto de Minas, na entrada do Vale de Jequitinhonha. Esse aqui eu acho que é em Tamanandiba, talvez. Híbrido específico de urofila. O que a gente vê? Produção, 35 metros cúbicos por hectare ano, e a densidade, 556. A gente vê um eucalipto que cresce muito, que é o superclone, 1528, ele é chamado superclone. Urograndes, 50 metros cúbicos por hectare ano. A densidade 490, então acima de 0,5.
Comparando com o Citriodora toleriana, de 32 metros cúbicos, 634, então a densidade é bem maior. Ou Cloesiana, 35 metros cúbicos por hectare ano, 644. Então, isso tem que ser colocado na balança. Qual produto eu quero? Eu quero um produto mais denso, mas que produz menos anualmente, ou eu quero um produto que tem uma densidade mais baixa, porém cresce muito. Então, isso deve ser levado em consideração no meu plantio. Então, por exemplo, se eu quero madeira para queimar, eu vou fazer plantios em rinques, podendo escolher e aí colocando no papel qual dos dois. E aí vai depender do como me pagam. Se a cooperativa ou quem comprar me pagar simplesmente pelo volume, metro cúbico, sem dúvida eu vou escolher esse aqui, que cresce mais. Se ela me paga por peso e me diferencia pelo material genético, aí sim eu posso pensar nesse aqui. Então é isso. Se eu quero madeira para serraria, eu vou plantar reiki simples ou no máximo trios, depois a gente vai ver. E aí eu vou escolher o material desse aqui. O material que tem maior densidade, que tem maior qualidade de madeira. Por quê? Porque aí, quando eu serrar essa madeira aqui, eu vou ter muita perda. Eu vou ter uma madeira onde eu vou serrar e vou ter muita rachadura, muito empenamento. Já nesse material genético aqui, não. Por quê? Porque ele já tem uma densidade melhor, maior acúmulo de extrativos, um cerne mais robusto, e eu tenho uma madeira melhor, de melhor qualidade, né? Uma madeira serrada de melhor qualidade. Aqui outros híbridos, produzidos aqui em um viveiro em Campo Belo, em Minas. Ele tem o superclone, o 1528, e um 44, que é um material muito de urofila, que ele é um material muito plástico, ele trabalha para integração. Então isso aqui para ILPF, depois quando eu falar de ILPF, eu vou mostrar um trabalho que a gente tem com diferentes materiais genéticos. E o I144 ele é muito plástico. Os materiais da VM, eles são mais indicados para espaçamentos mais amplos e por quê? Porque eles são camaldulências, densidade um pouco mais alta, e aqui tem camaldulência grandes também, às vezes com densidade um pouco mais alta para madeira, para serraria. 144 ele tem uma densidade média e ele pode tanto para serraria quanto para outras finalidades, espaçamentos mais adensados. E o 1528 mais para espaçamentos mais adensados para madeira para queimar. Para serraria não recomendaria tanto. Aqui, pessoal, vou pegar um material de um professor da Exalc, que ele coloca valores. Então eu vou pegar esse material, vou fazer cálculos e aproveitar os valores que ele coloca, que isso é muito interessante. Por quê? Porque o eucalipto ele tem resultados econômicos, eu busco resultados econômicos, e o cálculo da adubação ele é feito em relação a rentabilidade de metro cúbico anual que eu quero. Então, se eu quero 20 metros cúbicos por hectare ano, eu tenho uma produtividade menor do que 50, porém, um investimento menor. Por quê? Porque o custo de adubação, o custo de manutenção do plantio para 50 metros cúbicos é muito maior do que o custo para um plantio de 20 metros cúbicos. Então,
O que vai influenciar no final é eu colocar quanto que eu vou estar gastando, então eu tenho que colocar isso no papel, quanto que eu vou estar gastando por hectare para um plantio para 50 metros cúbicos e quanto que eu vou estar gastando para um plantio para 20. E quanto que vão estar me pagando pelo meu produto. Então, o produto, eu vou ter 350 metros cúbicos. Quantos reais vão estar me valorizando por metro cúbico? Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis em cada propriedade de cada propriedade de vocês. Então, isso é interessante. E para cada produto. Por exemplo, se eu viso madeira para ciclo curto, 7 anos, para lenha, carvão, em geral, de 20 a 35 reais o metro cúbico de madeira em pé. O que é madeira em pé? O eucalipto na floresta a pessoa vai cortar. Tem o valor em pé e o valor de madeira serrada. E tem a diferença, muitas vezes, depois eu vou entrar no site que tem cotações, dois tipos de medição de madeira, de valoração. Metro cúbico e metro estéreo. O que é o metro cúbico? É um metro cúbico de madeira medido diâmetro, altura, 1 metro cúbico. O metro estéreo é 1 metro de madeira empilhada, contando os espaços vazios. Então a madeira vai estar empilhada e eu tenho espaços vazios. Então 1 metro estéreo ele tem menos volume real do que o metro cúbico. Então, em geral, se não me engano, 1,4 ou 1,5 metro estéreo é 1 metro cúbico. Então, essa é essa relação. Depois, mais para frente, eu posso colocar isso para vocês. Resgatar isso e colocar. Na implantação, então, primeiro eu faço um zoneamento da área, divisão de talhões de 100% no máximo, 1 hectare, né? Defino para que eu plantio, qual o material genético, lembrando que trabalhando com clone em uma propriedade grande, é interessante eu trabalhar com diversos clones para não ter o efeito de aparecer uma doença e exterminar toda a floresta. Então, diversos clones é interessante serem trabalhados. Características de solo, recurso financeiro e prazo. Então, esse recurso financeiro vai ser influenciado nessa produtividade. Então, se eu não tenho muito recurso, eu vou fazer um investimento menor e vou ter esperando uma rentabilidade menor. Tá. Vamos dividir essa aula. Então, esse é o planejamento inicial. E a implantação, ela normalmente vai pelo cultivo mínimo, ou seja, eu vou fazer sulcos de plantio e o preparo do solo vai ser feito nesses sulcos. Mudas de eucalipto para plantio. Qual o padrão? 25 centímetros de altura. Plantas de 90 a 120 dias. Depois disso ela se torna passada. O que acontece? Aqui é possível ver raízes novas, branquinhas. Quando passa de 120 dias, o espaço do tubete de 50 centímetros cúbicos começa a falhar e a planta começa a cessar o crescimento fisiológico. Por estagnar por falta de espaço. Então, se isso acontece e eu levo a muda para campo,
ela vai demorar para ter o estímulo fisiológico e perceber, né, que tem espaço de novo para o crescimento, e a muda vai demorar um pouco a crescer, começar a desenvolver. Mudas haste única, livres de pragas e doenças, e sistema radicular ativo, raízes brancas. Então, é isso. Tendo essa muda, vamos proceder para o plantio. Vou seguir isso no próximo material. Então, vou dividir esse material em dois.